Bom pessoal, lembrando que review vai conter spoilers, então se você não viu o drama, se você não quer spoiler, esse não é o vídeo pra você ainda. Veja e depois volte aqui. Mas se você quer mais informações sobre o drama, aqui no card está a sua sinopse e também as minhas primeiras impressões nada sérias sobre o drama. Então vamos falar livremente. Bem-vindos ao vídeo e essas são as minhas opiniões sobre o drama chinês Miss The Dragon. Então vamos à review do drama do dragão. Primeiramente eu quero começar fazendo uma retificação, que no meu vídeo de primeiras impressões eu meio que zoei o Vic porque ele traduziu o nome do drama como A Noiva do Dragão, e o Vic correu da briga e na dúvida colocou A Noiva do Dragão. Não, nada a ver, irmão. E na verdade eles tinham uma bola de cristal, né? Porque até no final foi só A Noiva do Dragão mesmo. É verdade. Porque esposa do dragão ninguém nem viu. Até o final ficou ali só no noiva. Só na promessa. Casamento que é bom? Nada. Mas é isso aí. Não dá pra mudar as coisas. Primeiramente eu estava muito empolgada para assistir o drama, o que dá pra ver pela reação do primeiro episódio. Eu realmente queria ver o Dylan fazendo uma fantasia. É a primeira vez que eu vejo o ator Dylan fazendo uma fantasia, então eu estava muito empolgada. O primeiro episódio foi muito promissor, na minha opinião. Já começou assim. Ai, que delícia! E eu já comecei gostando, claro. É a verdade, não minto. Quem não gosta? E eu estava bem feliz de ver o drama, mas com as expectativas controladas. Eu não estava esperando uma obra-prima, só um romance divertido ali pra passar o tempo, pra gente curtir o casal. Então essas eram minhas primeiras impressões. Eu estava feliz de ver o drama, mas com a expectativa ali controlada pra gente ver o que ia acontecer. Então vamos começar falando das partes técnicas, a questão dos cenários e dos figurinos. Eu vi algumas críticas aos figurinos dizendo que eles são meio repetitivos, mas eu acho que, em geral, em dramas que tratam de fantasia baseada em mitologia chinesa, geralmente se usa muito os mesmos figurinos. Pô, vamos falar, por exemplo, do Ye Hua. O Ye Hua usa praticamente a mesma roupa o drama inteiro. O Dong Hua de Jun também, embora ele tenha algumas trocas de roupa, ele também usa sempre ali meio que 3 ou 4 roupas no máximo. Então eu acho que é comum nesse tipo de drama a questão do figurino ser repetitivo, e eu particularmente não vejo problema nisso. É lindo! É gostoso! Gostoso! E os figurinos feitos, na minha opinião, estavam bem bonitos, não eram nada diferente do que já vimos, não é uma novidade nem nada, mas estava tudo muito bonito, bem feito, caprichado. Eu gostei muito do cabelo do dragão, por exemplo, a gente viu ele preso, solto, o vento batendo, molhado. Gosto da maioria dos figurinos dele, do figurino dele lá chique. Eu sou rica! Li também algumas pessoas dizendo que a passarinha tinha no máximo 2, 3 roupas. Ela pode usar só 2 ou 3 roupas, que ela é maravilhosa. Então não tem problema. Nosso próprio malvadinho, nosso secundário maravilhoso, ele também meio que usa sempre a mesma roupa, que é como se fosse um uniforme. Não tem nada de inovador, mas também não decepciona. Tá todo mundo muito bonito. A atriz principal também está muito bonita. Ela tem várias personagens, então vários estilos de roupa. Até a questão do vestido de noiva, meio que você tem um para diferentes personalidades dela. O dragão também, como tá no mundo humano, ele tem outras roupas. Eu adorei quando ele tava com a roupa, por exemplo, essa roupa cinza de soldado. Gostei muito dele nessa roupa, ele ficou lindo, com essa armadura prateada e a capa azul. A primeira vez que eu vi, eu fiquei, nossa, como ele tá lindo, olha a cinturinha. Então, no geral, não é uma coisa que me incomodou. Quanto a cenários, você não tem muitas locações diferentes. Você tem alguns locais no mundo humano e você tem alguns locais que sempre aparecem no mundo dos deuses, que seria a Casa do Dragão, o Lago do Dragão, que eu achei muito bonito. Gostei do cenário, maneiríssimo. Gostei da ideia, da questão da luz, que você vê que corta por fora da montanha e ao mesmo tempo tem dentro do local. Pavilhão também, com aquele já visual mais sinistro, mais dark ali, onde as almas chegam ali pra tomar meio que o chá do esquecimento e renascer.
Ali também onde fica a questão do Senhor do Destino, nosso amiguinho querido, né? É nóis. Também gostei, tanto por fora quanto por dentro. São esses 3 cenários, basicamente, que a gente tem mais ali no mundo da fantasia. Você tem a floresta de cerejeiras, que parece bem falsa, mas o que é comum em Temaris também, ela parece bem falsa. Em Love and Redemption, a mesma coisa. Então, não é nada inovador, mas segue aquele padrão do drama de fantasia. Exatamente. Então, tanto figurinos e cenários estão extremamente funcional para a proposta do drama. Quanto aos efeitos visuais, vamos começar já elogiando o dragão. Eu gostei muito do que fizeram com a versão dele em dragão. Achei que ficou bem feito, bem convincente. Desde a primeira cena eu gostei. O dragão me lembrou até um pouco o Falco, que é um dragão de um filme antigo, A História Sem Fim. Ele é meio cachorro, meio dragão, mas me lembrou. O dragão tem uma cara simpática e ele é bem feito o suficiente para você não se incomodar com ele e ao mesmo tempo ele é aquele animal de fantasia mesmo. Vamos falar das cenas de ação que meio que também estão inseridos ali nos efeitos. Eu vi algumas críticas ao ator Dylan, que ele não saberia lutar e por isso ele quase não se mexe nas cenas de ação. O que eu discordo, ele é um dançarino, ele dança muito bem. E geralmente quem dança bem faz cena de ação e luta bem, porque as cenas de ação e luta em dramas e filmes chineses nada mais são do que coreografias. E ele é extremamente capaz de dançar, então ele também é extremamente capaz de lutar. No próprio drama a gente vê quando ele tá ali no mundo humano e ele é um soldado, ele luta. Gente, uma salva de palmas pra ele que ele arrasou. Agora, como dragão, realmente quando ele enfrenta oponentes que são muito inferior a ele em poder, ele praticamente não se mexe. O que é extremamente normal na representação de um ser muito poderoso. Em animes, isso é muito comum. Espere, Seiya! Então é muito comum na cultura oriental, quando você tem um ser muito forte que enfrentará seres mais fracos, ele não ter tanta movimentação. Isso demonstra poder, isso é para construir a força do personagem. Para você entender o quanto ele é poderoso. Então só com o olhar, só com um pequeno movimento, a energia dele já é tão forte o suficiente para derrotar inimigos, oponentes que são extremamente fracos para ele. Glamurosa, poderosa, olhar de diamante. O que já não acontece quando ele luta ali com o nosso malvado favorito e depois, vamos dizer assim, que é o melhor amigo dele. Quando os dois lutam, você já tem uma luta mais coreografada, mais disputada. Porque meio que os dois ali têm um poder equiparado. Tem inclusive essa cena que eu achei muito legal, que eles começam a andar pelas paredes, né? Você não tem muito ali uma gravidade. Então eu que sou acostumada a ver muitos animes e sempre que você vai representar uma pessoa muito poderosa, costuma-se usar esse recurso do pouco movimento, do pouco esforço. Então eu acho que ficou muito bom aqui na construção do poder do dragão e eu não vejo problema nenhum nisso. As músicas, as hosts, eu gosto, a abertura se destaca.
若所有思绪练习或是被启动，只为了你。 Não é nada incrível como a host, por exemplo, do The Wolf, do Lobo, que é maravilhosa. Mas é uma host funcional, eu gostei das músicas. Não tenho grandes críticas nem grandes elogios para fazer nessa parte. Eu acho que foi ok. Então vamos falar daqueles personagens que merecem algum destaque. Vamos começar pelo amigo da onça, esse aí. Que traíra, hein? Nossa, mas vamos combinar que o ator manda muito bem fazendo traíra. Exatamente. Fazendo no começo aquela pessoa mansa, amiga, que você acredita que ele vai ser bonzinho. Aham, sei. Mas a gente meio que já dá uma desconfiada ali, a gente tá acostumado a ver esse tipo de personagem. E realmente o ator mandou muito bem, até porque já não é a primeira vez, né? Ele tá acostumado. O passado dele condena ele. É verdade. Uma informação interessante sobre o ator é que ele é um bailarino formado. Ok, wow. É claro que as motivações dele eles são bem genéricas. É aquela famosa motivação, não que vamos fazer hoje. Tentar conquistar o mundo. Mas tudo bem, faz parte, é muito usual, até porque realmente tinha que ser uma questão de poder. Desde o começo ali que a gente começou a perceber o que ele queria, com certeza era uma questão voltada a ser mais poderoso. Eu não via um motivo pessoal como uma opção para o que ele estava fazendo. E eu acho que o ator mandou muito bem dentro da proposta do personagem. Conseguiu fazer a função dele, que foi deixar a gente com raiva. É nóis. Mais um ali pra listinha dos seres celestiais odiados. Que é uma lista grande, viu? Ah, morre, diabo! Seguindo, vamos falar do Shue Qianshun. É bonito. Sou bonito. É lindo. É lindo. É gostoso. Gostoso. O Lorde, o líder do pavilhão Lu Fen. Que... Nossa, que personagem secundário maravilhoso. Bem construído, bem atuado, ator novato que mandou muito bem no personagem. Aqui, mais uma vez, os dramas seguindo tendência ali do casal secundário roubando a cena muitas vezes. Aí vamos entrar também já na personagem da passarinha. Que atriz bonita, não só bonita, carismática. Ela passa uma alegria, ela passa uma verdade quando ela fala. Ela passa uma alegria de viver. Você se diverte realmente com ela falando sem parar. Ela é aquela pessoa tagarela e ela faz aquilo de forma perfeita. Atriz realmente muito boa, para cenas cômicas, muito boa na comédia. Então ele ali todo sério, ela já ali é aquela pessoa toda alegre, feliz, os opostos que se atraem. Então aqui o drama seguindo tendências e nos dando um casal secundário que a gente fica apaixonado e quer ver e quer seguir ali a história dos dois. A única coisa que me irritou um pouquinho é aquela questão do beijo, né? E vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai. Achei que exageraram ali um pouco, eu já tava ficando irritada com a questão do beijo. Mas dois personagens maravilhosos que eu gostei muito. Eu não conhecia nenhum dos dois atores e já conquistaram meu coração assim de cara. E também todo o background dos dois personagens é muito legal. A questão da história dos dois, do que aconteceu, da punição, de que ele era estrela solitária. Foi uma das coisas mais bonitas do drama, o amor dos dois. Que os dois sofreram, que eles enfrentaram para realmente ficarem juntos. Então acho que no final realmente eles merecem um final feliz que tiveram. Eles são muito fofinhos. Ele é tão fofo, tenho que apertar! Ele é um personagem muito bom, com muitas camadas. Eu adoro o tipo de personagem. Ao mesmo tempo a gente tem cenas super cômicas com ele, com o dragão. E além de tudo, eles têm como lado positivo que realmente eles são amigos de verdade. Ela muito amiga da protagonista, ele muito amigo do dragão.
São aqueles amigos fiéis que você pode contar nos momentos bons e nos momentos ruins. Ambos têm defeitos, lógicos, mas também as suas qualidades superam muito os defeitos e eles são um casal maravilhoso juntos. É verdade. E personagens individualmente também maravilhosos. Tintin, Shue Qianshun, eu amo vocês dois. Vamos falar agora da protagonista, a Liu Ying. Tem vários nomes, o primeiro nome, o segundo nome, o terceiro nome, o quarto nome. Ela tem dentro do drama, eu acho que o papel mais difícil, porque ela é várias pessoas diferentes e que ao mesmo tempo estão conectadas. Várias personalidades diferentes ao longo do drama, com histórias bem diferentes uma da outra. Eu não acho que a atriz fez um mau trabalho, eu acho que ela mandou bem. É uma atriz muito bonita, mas eu acho que ainda falta um pouco de carisma pra ela. Eu não sei se é por causa do personagem dela em Eternal que ainda tem alguma influência sobre mim. Certamente que sim. Isso é um mérito pra atriz, quando ela consegue fazer a gente odiar ela tanto assim que ela tem que depois lutar pra que a gente goste dela em outros personagens, significa que ela fez ali um bom papel como vilã. E eu acabo achando que ela manda muito melhor como uma vilã do que como uma mocinha. Eu gostei bastante da história ali quando ela é general, embora o vilão ali seja muito genérico, aquele vilão brega mesmo, sou mal. Eu sou uma fera de pele macia, cuidado garoto, eu sou perigosa. Como é que eu vou mostrar que esse cara é mal? Eu vou fazer ele matar uma criança. Recurso pobre, mas ok, não tem muito tempo pra tá perdendo ali, tem muitas vidas para contar. Ela me pareceu ali também meio um clone ali da nossa Yesal, do drama Alma General. E eu não sei, às vezes me incomoda um pouco essa questão de que ela era uma serva, ela não tinha poder, ela dá aquele empoderada na personagem, você coloca ela como uma general que luta. Não sei se eu gosto muito disso às vezes, porque sai muito da personalidade da personagem e ao mesmo tempo me parece um recurso pobre. Porque ao mesmo tempo que a personagem é forte em certo sentido de ir lá lutar, na hora que ela tem que ser empoderada e forte em outras questões, ela não é. Ela tá ali do lado do homem que ela gosta, que ela sabe ou desconfia que é o dragão, e ela não toma uma atitude. No final ela vive a vida toda, parece ali que foi o que deu a entender, do lado dele e não chegou nele nenhuma vez. Que merda, hein? Então isso me incomoda. Quando você quer jogar que a personagem é forte só porque ela é capaz de usar violência, quando ela não é capaz de lutar por si mesma, de uma forma de buscar aquilo que ela realmente quer. Você ser capaz de usar violência não quer dizer que você é forte. Eu acho que a força vem das atitudes, a força vem da coragem de você enfrentar os desafios, mas não só no campo de batalha, desafios da vida também, inclusive da vida amorosa. Vamos falar ali da Longa Balada, por exemplo, a princesa, que é toda feminina e ao mesmo tempo também é uma personagem forte, não na questão da luta, mas ela é uma personagem com atitude, com esse empoderamento que eu tô falando, que é correr atrás, é fazer acontecer. Eu esperava mais nesse sentido ali da general. Eu fiquei esperando quando ela ia descobrir, quando ela ia jogar ele ali contra a parede, fazer ele falar, e isso não aconteceu. No final, enfraqueceu ali a questão se era querer realmente empoderar a personagem. Ela tinha que ter mais atitude em todos os campos da vida. E não só numa questão de, eu sou capaz de matar alguém e de levantar uma espada. Pelo menos essa é a minha opinião. Nesse sentido, eu acho a última personagem dela a mais equilibrada. Dentro da personagem, ela mistura um pouco do que ela realmente é com a primeira pessoa que ela era. Uma pessoa mais delicada, que gosta dos animais, que gosta de ajudar, que acredita na bondade dos outros. Ao mesmo tempo ela é capaz de lutar e se defender, porque ela já tem poder. E ao mesmo tempo ela vai atrás do que ela quer, tanto em relação ao amor, como também para defender o homem que ela ama. Então eu acho que no final ali é que você tem a personagem completa e ao mesmo tempo ela é feminina, como ela era no princípio, coisa que ela perde um pouco ali quando ela é general. Outra coisa que eu acho desnecessária quando você faz uma general, ela sempre tem que perder o lado feminino, como se aquilo fosse um problema, e não é. Então eu acho que no geral eu gosto mais da última personagem que ela se tornou. Agora eu entendi! E por último vamos falar do dragão,
que eu gostei muito do personagem, pra mim o melhor personagem da história. Apesar de eu gostar muito do casal secundário, dos dois personagens secundários, o meu personagem favorito dentro do drama é o dragão. E por que eu gosto dele? Porque, embora eu brinquei ali que ele é uma fusão do Don Juan com o Ierua, eu acho que ao mesmo tempo ele é um personagem diferente de ambos, em muitos sentidos. A impressão que me passou é que ele é um dragão jovem, tanto que ele ainda tá lutando para se tornar um imortal. O Don Juan não, é o deus mais antigo da história, o Ierua também já tem muita idade. Aqui nesse drama não, o nosso dragão ele é muito mais inocente. Ele ainda está conhecendo a vida, ele inclusive está conhecendo e buscando ainda ser um imortal, ser um deus. Ele ainda é um dragão demônio, que tem muito que crescer, que aprender. Ele tem toda uma ingenuidade que eu acho que o personagem passa muito bem. Então, embora em personalidade ele seja mais sério, eu acho que ali em idade e em atitudes, ele lembra muito a Raposinha, o personagem da Diraba, a Bai Fenju, que muita gente às vezes reclama que é infantil, mas eu acho o personagem perfeito no sentido de que ela é uma deusa muito jovem, é por isso que ela tem esse tipo de personalidade. É como se ela fosse uma criança ainda perto dos outros deuses. E aqui eu sinto muito isso do dragão também. Que ele é um dragão jovem ainda em busca de quem realmente ele é, do que realmente ele quer. Tá ali tendo o seu primeiro amor. Na questão do amor ele é maravilhoso e perfeito. Nossa, que paciência pra esperar reencarnação após reencarnação. Isso é amor de verdade, viu? Coitado, e ao mesmo tempo a gente tem cenas divertidíssimas com o dragão, quando ele faz a mímica. Ai, que delícia! E ao mesmo tempo você vê a progressão e o desenvolvimento do conhecimento dele. Ele começa a entender mais do amor, inclusive ensinando ali um amigo dele o que fazer, o que não fazer. Ele vai tentando ensinar ao amigo o pouco que ele sabe. Eu acho que o ator mandou muito bem dentro da proposta do personagem e criou um dragão único dele, diferente dos outros que a gente viu até aqui. Diferente do dragão do Fada Peixe de Ashes of Love, diferente dos dragões de Eternal. E eu gostei disso. Realmente o dragão do Dylan. O dragão do Miss the Dragon. Vamos lá, a história. Eu acho que a história é uma história simples, sem grandes surpresas. Acho que meio que todo mundo já esperava ali quem seria o vilão. Ao mesmo tempo eu tenho um elogio, por exemplo, o que aconteceu na Longa Balada, que você tinha muitos personagens secundários, muitos plots. Isso não acontece aqui. Eles focaram ali a história no casal principal, no casal secundário, no que tá acontecendo ali com eles, nas vidas, nas reencarnações e pronto. Diferente de Eternal Love, por exemplo, que você tem muitas histórias. Você tem o Lorde Demônio, você tem toda a Montanha Kulan, você tem o Mundo Celestial, você tem as raposas, você tem o pessoal do Mundo do Mar lá, os peixes. Então você tem muitos personagens e muitos mundos. O que no começo até foi ruim pra mim, assim que eu assisti Eternal Love pela primeira vez, eu demorei pra entender. Eu lembro que eu assisti 10 episódios, parei, que eu não gostei muito. Aí insistiram pra ver, que bom que eu continuei vendo, que hoje é um dos meus dramas favoritos. Ah, bom, então assim sim. Mas eu acho que o grande problema ali também é essa questão de ter muitos plots, muitos personagens. Aqui eles eliminaram isso e focaram na história de amor. Olha, nós vamos contar a história desse casal e do que acontece aqui em volta deles, sem muita encheção de linguiça. Então você tem aqueles personagens pontuais na questão das reencarnações que você sabe que não vão ser desenvolvidos e nem precisam. Isso na verdade é um elogio ao drama. Eu acho que ele focou no que era importante. Por isso ele consegue ter até uma quantidade de episódios curtos, menores do que normalmente a gente vê numa fantasia desse tipo. E eu acho isso um ponto positivo. O drama não se leva a sério demais também. O drama não tá querendo inovar e desde o início ele te mostra isso. Ele tá querendo contar aquela história dentro daquele mundo de fantasia que a gente já tá acostumado, que a gente já conhece, que a gente já reconhece. A gente vê a questão do chá
No esquecimento a gente já sabe o que é, a gente vê a relação deles com a divindade sempre fazendo coisa errada, a gente já sabe que é assim, julgando os outros de forma errada, a gente já sabe como funciona. Isso aqui é uma visão, é uma história diferente dentro desse universo que você já reconhece, mas a gente quer fazer isso de forma mais leve, mais boba mesmo. Eu acho isso positivo, porque aí ele não se torna uma cópia de todos os outros que vieram antes dele. Então não é uma história incrível, mas ao mesmo tempo é uma história que entretém e que eu acho que faz a função dela. Não tá querendo reinventar a roda, nem apresentar uma coisa inovadora como Amor e Redenção foi inovador. Aqui você tem tudo muito básico e isso não é uma coisa negativa. É só uma história que ele tá querendo apresentar de forma simples. Exatamente. Quanto à química dos protagonistas, eu realmente não vi problema. Vi muita gente dizendo que não viu química, que não tava gostando. Eu já tava shippando ela com a cobrinha, quando ela tava falando com a cobrinha. Olha aquela cobrinha simpática. Eu tô passada, chocada. A cobrinha até que é bonitinha, a cobrinha simpática, como eu falei. Você consegue ver que ela gosta dele, que ele gosta dela, o sentimento é recíproco, diferente, por exemplo, da Longa Balada, que ficava aquela coisa do não me toque, não me toque. Eles se beijam, se abraçam, estão lá junto, deita, dorme junto. Você tem cena fofinha dos dois, tem flerte, tem show de fogos a lá, vagalumes. Eu acho que Dama te entrega tudo que você precisa em relação a isso. Eu realmente não vi e não me senti incomodada com falta de química dos dois atores. E a minha cena favorita do drama, pra não dizer que é essa, que ia ficar meio feio, né? Ou não. Assim. Eu gostei muito da cena, não vou mentir. Mas eu escolho essa cena como a minha cena favorita. Eu realmente gostei dessa cena do casamento, de como ele para o tempo e beija ela, e de toda a questão do que tá em jogo ali, dele ter que abrir mão da pessoa que ele ama para poder salvar a vida dela, priorizar a vida dela. As pessoas são extremamente egoístas com aquilo que amam, e ali ele tem que estar abrindo mão desse egoísmo, e às vezes eu penso, isso pode ser visto como um verdadeiro amor, um amor de verdade, você ter a capacidade de abrir mão da pessoa que você ama para o bem maior daquela pessoa. E tem toda a questão dela vira e olha e ele tá ali como uma sombra. É uma cena muito bonita e que me faz lembrar muita frase que o próprio personagem dele diz. E ao mesmo tempo o drama teve muito coragem em fazer isso. Você não vê muito isso em dramas. Quando os dramas falam de reencarnação, você não vê eles tendo uma relação com outras pessoas. Eu achei corajoso do drama mostrar essa dor que o dragão teve que passar. É verdade. É claro que a gente não queria ver os dois se separando, nem ela ficando com outra pessoa, muito menos ele queria ver isso, mas eu acho que essa angústia que a gente sente é justamente aquilo que o drama quer mostrar. Como é difícil, a gente não quer ver ele fazendo isso, a gente não quer ver ela casando com outra pessoa. Então eu acho que ali o drama passou de forma perfeita do sentimento daquela cena. A gente sentiu a mesma coisa que o personagem. Não, pô, isso não pode estar acontecendo, isso não pode ser assim. É lógico que por dentro ele estava assim também, mas ao mesmo tempo ele a ama tanto que ele estava priorizando a vida dela e ela acima de qualquer coisa. E isso é muito bonito. E vamos falar do final. Eu acho que o final aqui pesa mais negativamente para o drama. Que merda, hein? Eu realmente esperava que o drama fosse ter um final feliz por toda a questão desde o primeiro episódio. Mostra lá no livro que no final de tudo, né, o dragão fica junto. Mas poderia ter um final triste, os dois realmente morrem, se sacrificam, ou os dois realmente ficam juntos e a gente vê o casamento e vê ela mesmo como a esposa do dragão. Qualquer uma das duas opções seria melhor do que essa, que é ali a terceira via, ou meio termo, que é o que eu chamo de final covarde. É aquele que nem é lá, nem cá. Que é justamente o motivo de, por exemplo, o ano passado colocar como um drama que foi decepção pra mim, o Eternal Monarca, que é o drama do retorno do Lee Min-ho, que tem um final covarde. Você tá brava? E aqui é a mesma coisa, eu não gosto de finais covardes. Eu prefiro 1000 vezes que seja um final triste, mas seja um final bem feito, do que um final
semi-feliz, mas que não te entrega aquilo que promete, não te entrega um bom final. Eu acho que o drama, assim como nós, o público, merecemos um final melhor, um final bem feito. Muitos dramas chineses pecam muito no final, e final, infelizmente, pesa na hora das pessoas julgarem se um drama é bom ou ruim. Como eu falei, eu não acho que ao longo do drama ele foi um drama ruim. É uma história simples, é um drama simples, não tem muitas pretensões, estava indo até bem, mas eu acho que se tivesse um bom final, com certeza ia ser considerado um drama muito melhor do que o que as pessoas provavelmente estão o considerando agora. É um final, não tem outra palavra, decepcionante. Mais um final que decepciona, infelizmente. Pela meu reaction vocês vão ver. Tô rindo, mas é de nervoso. Eu fiquei bem decepcionada com o final. Eu esperava mais. Eu realmente esperava um final feliz. Igual o final de novela brasileira, mais um episódio ali pra mostrar o casamento, todo mundo feliz, junto, comemorando. Sonhar não custa nada, e o meu sonho é tão real. Até porque o drama girou muito em torno dessa questão do casamento, da roupa vermelha. Ali o primeiro casamento foi com outra pessoa, que inclusive foi a cena que eu escolhi como minha favorita. Aí tem quando ela é general, os dois eles se vestem de vermelho de novo e quase casam. E a Tintin falando o tempo todo que um casamento tem que ser assim, desse jeito, desse jeito. É uma pena, como disseram no Face, isso era tudo um sonho que terminou como um pesadelo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Então é isso, essas foram as minhas opiniões sobre o drama do Dragão. Um drama que no balanço geral eu gostei, que não tinha grandes pretensões, e eu não tenho problema com séries, filmes ou dramas que não tem a pretensão de ser uma grande história que vai mudar a sua vida, mas que vem e te mostra algo bom dentro daquilo que ele se propõe. Então a simplicidade às vezes é um ponto positivo. Eu acho que a única coisa que pesa realmente muito negativo para esse drama é a questão do final, infelizmente. Fazer o que? Acontece. Mas é um drama que eu não me arrependo de assistir, gostei muito de ter visto, recomendo que assistam. Mesmo que ali no final a gente se decepcione um pouco, a jornada foi muito legal. Pelo menos pra mim foi bem interessante. E aqui ele tem cenas que eu vou lembrar, personagens que eu vou lembrar, e no final eu acho que é isso que importa. Assim como na vida, a jornada é sempre mais importante do que o final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você pensa diferente e quer comentar alguma coisa, fique à vontade nos comentários. Lembrando que essa é só a minha opinião, baseada no meu gosto pessoal. Inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo. Beijinho e tchau!